Tá na hora de sentar no sofá e vir curtir o papo direto com a gente, aqui na TV WA. Você já pensou em como seria ser famoso? Pois é, tem gente que sonha em estar sob os holofotes, ter sucesso e ser reconhecido. Mas tem algumas pessoas que vão muito além disso e fazem tudo pela fama. Quais os parâmetros para entender o que vale e o que não vale para ter o seu nome em todos os lugares? Fica com a gente, porque hoje nós vamos explorar todo esse assunto e às vezes pode ser bem polêmico. O que é ser famoso? É quando fica muito feliz, bravo, ou triste, tudo que eu gosto de fazer isso. Isso é ser famoso. O significado da palavra fama está super ligado com a ideia de reputação, mas ser famoso vai além disso. Padrões estéticos não vêm só da mídia, eles vêm também das referências que temos da família, dos amigos e dos variados núcleos sociais. Conhecemos inúmeros nomes que conquistaram esse reconhecimento a partir do sucesso do seu trabalho, seja ele nas artes ou no cinema, na ciência ou na política. No entanto, geralmente o sujeito que busca a fama não está pensando no percurso, mas no destino. Ele quer visibilidade, projeção, destaque e admiração social. Até que ponto o desejo por reconhecimento absoluto pode ser considerado normal? Acho que é normal gostar um pouco de atenção, né, gente? Mas qual é a linha que divide o que é normal e o que chega perto do absurdo? Eu tenho duas pessoas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse mundo da fama. Uma delas é a Andréa Vaz. Ela é doutora em psicanálise e cultura e autora do livro Fama, um olhar psicanalítico da busca incessante pelos holofotes. Obrigada, viu, Andréa, por vir aqui. Eu que agradeço. E Max Souza, Mr. Brasil Gay 2020. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu queria entender o que é fazer tudo pela fama. O fazer tudo pela fama, né, tá falando aí de algo sem limites. Então, tá falando de um excesso, né, de você buscar de formas inúmeras a exposição na mídia, né, que é a fama, e sempre que tem esse exagero, a gente pode olhar aí que tem uma falta por trás, né? Então, na psicanálise, a gente sempre entende, né? Todo comportamento que tem um exagero, ele mostra que tem algo desequilibrado. Você vê muita gente, né, que tá nessa busca, né, e parece que ela tem um vazio, né? Geralmente, a pessoa que busca demais a fama sem ter um porquê, deve ter um vazio muito grande por dentro. Se a gente pensar que fama é reconhecimento, né? É uma exposição, quando a gente se mostra para alguém, a gente quer um retorno, quer um olhar do outro. Então, é um reconhecimento que essa outra pessoa dá pra gente, né? E reconhecimento é amor, né? É aceitação, é a pessoa se sentir pertencente, se sentir amada, se sentir bem valorizada, né? Então, nessa relação com o outro, né, do olhar do outro, que é importante a gente prestar atenção, né? O quanto que isso é uma dependência de ter o reconhecimento do outro. Ou não, né? O quanto isso realmente está equilibrado e a pessoa está bem, ou o quanto isso é realmente uma dependência. Ô Max, até onde você iria em busca da fama, da visibilidade? É uma pergunta que eu mesmo faço para mim. Porque tudo que eu faço, tudo que eu venho fazendo em busca dos meus objetivos, para conquistar os meus sonhos, eu sempre busco ter esse equilíbrio, para nunca perder, eu falo que a minha essência. Porque sempre acompanhando nas redes sociais, em matérias, eu vejo quantas pessoas vai muito além daquilo que você mesmo vê que ela não poderia ir. E acaba se perdendo. Então, hoje, eu não tenho essa resposta até onde eu vou pela fama. Mas tudo que eu faço, eu sempre tento manter muito esse equilíbrio. Porque senão você acaba se perdendo e eu falo que você chega em um buraco sem fundo. Você chega no meio dele, você olha para frente, para trás e você fala: nossa, eu cheguei aqui e agora o que é que eu faço? Por que eu cheguei até aqui?
Por exemplo, eu jamais mexo esteticamente no meu corpo. Eu treino, eu tenho uma rotina de dietas, mas eu jamais me permito fazer nenhum tipo de plástica. Porque eu morro de medo de chegar em um estágio da minha vida e falar me arrependi do que eu fiz. Fica artificial, né? Que Exatamente. Nem pensa... E começar a me perder. Tentar, tipo, eu quero ser o Max que eu era antes. Eu não vou conseguir mais ser o Max que eu era antes, porque eu já mexi na estrutura do meu corpo. Por mais que eu tente voltar atrás, não vai ser igual, vai ser diferente. Mas você considera que você já atingiu alguns objetivos? Já tá realizado? 100% não. Falta muitos sonhos que eu tenho a conquistar. Mas hoje eu sou Mr. Brasil Gay. E tudo que eu faço, eu sempre busco atingir uma pessoa, eu sempre falo isso. Se atingir mais de uma, tá ótimo. E eu participei de outros concursos onde você falar que é gay, você meio que perde a oportunidade de ser eleito. Então eu participei do concurso com a intenção de mostrar para as pessoas que não, ela tem que participar e mostrando o que ela é. E que não tem nada a ver, Exato. né? É um concurso de beleza. Não tem nada a ver a sua sexualidade. Eu acho que isso apesar de ter, né, segmentado Mr. Brasil Gay, você é um rapaz bonito que poderia estar no Mr. Obrigado. Brasil normal, né? Obrigado. E essa foi a intenção quando eu participei. De mostrar para as pessoas que elas podem ser o que elas são ali. Porque se você cria um personagem, tá, você vai chegar onde você queria, você vai ganhar o título. A partir dali, você vai ter que manter esse personagem. E aí vai começar aqueles boatos que muitas vezes eu, por exemplo, não saberia lidar. Porque a mentira, eu falo, você tem que manter ela. E a fama, em busca da fama, você às vezes tem que manter essa mentira. E aí você perde o estágio. Então, quando eu participo de qualquer coisa, é com a intenção de mostrar para as pessoas que não, que você pode ser o que você quiser. E quando eu recebi o título de Mr. Brasil Gay, eu aceitei com todo orgulho. Mesmo tendo participado desse processo que poderia falar ou não que era gay, por conta da representatividade. E aí vem a fama e o reconhecimento, mas eu não aceitei por conta da fama. Eu aceitei por essa empreitada de poder representar a comunidade na qual eu faço parte. E mais que isso, de mostrar para as pessoas que, olha, independente de ser gay ou hétero, você tem que ter orgulho do que você é sempre. Eu tô no meio artístico já há muito tempo. Fui modelo, depois fui pra TV, fui conhecida nacionalmente por um reality show, que é essa coisa da fama instantânea. E eu constatei que manter a fama instantânea é algo bem difícil. Porque você vai lá pra mídia por você, não é por um trabalho que você fez. E muitos ficam famosos aí um bom tempo por terem personalidades, ou falo personagens interessantes, né, do público. Faz sentido isso que eu tô falando, Andréia? Sim, né? É muito interessante isso, porque manter a fama, né, é você o tempo todo estar em exposição, né, postar coisas, postar suas imagens, tá sempre bem, né, ou pelo menos nas imagens, né, então é um trabalho constante, né, e não tem fim, não tem como você ter paz, digamos, né? E para quem quer muito a fama, você não ter mais a visibilidade ou perdê-la é terrível, né, é muito ruim. Porque se é uma necessidade muito grande, né, não ter mais isso gera um sofrimento tão grande também. Né? Na verdade, que nem ele estava falando, a fama, né, ele busca e também é relacionado com a sua carreira artística. Muita gente busca a fama pela fama, né? E aí eu acredito que isso é muito mais difícil, porque a fama pela fama, ela não te traz trabalho, né? Você é famosa por algo... Enfim, como eu falo, hoje é a era da internet, pela né? exposição, né? Aquela ideia de que o que é bom aparece, né? Então, quanto mais aparece, quanto mais alto você fala, quanto mais fotos você coloca, ou quanto mais novidades você apresenta, você tá na mídia. E é difícil segurar essa fama, né? Porque você tem que estar constantemente fazendo coisas muito polêmicas e muito malucas e que chamem muita atenção, né, para as pessoas te olharem. Exatamente, né? E aí acaba ultrapassando esses limites, né? Porque o que chama atenção, né? Então tem que sempre quebrar as barreiras. E é muito complicado. E você acha que com a internet, a vontade de ser famoso, assim, do meio da comunicação, onde começa a cultura da fama? A gente vive numa cultura de indivíduos, né? Então esse é um ponto importante, uma cultura de massas, né? Ou seja, que a gente não tem um papel
social, em um grupo pequeno onde todo mundo se conhece e reconhece e se valoriza. É uma massa em que a gente não conhece as pessoas. E a internet piorou, né? E aí com a internet, na verdade, ela facilita com que as pessoas tenham a oportunidade de serem famosas, né? Ou eu falo também mini famosas, porque são pessoas comuns que agora estão na mídia, né? Por causa da internet, por causa das ferramentas, YouTube, redes sociais. E tem esse mesmo comportamento das celebridades, né? Então são mini famosas que postam o seu dia a dia, postam o seu comportamento, o corpo, né? Mas tem que estar em evidência, né? E eu acho que isso vem muito das características da nossa sociedade, assim. De valorizar o que aparece, de sermos indivíduos, de valorizar o indivíduo também. Então cada um tem que batalhar por si mesmo para conquistar as coisas, pela sua vida, pela sobrevivência, né? Então ele tem que aparecer, tem que lutar por isso, né? E a massa, né, que torna todo mundo anônimo. Então a gente não tem mais um reconhecimento do pequeno grupo e a gente precisa buscar isso de outras formas. E aí com a rede social eu acho que isso tem mudado demais, né? Porque agora as pessoas têm esse acesso. Você, no seu caso, já teve algo assim inusitado que você fez na sua rede social, pela fama, algo assim que você se arrepende ou engraçado? Eu trabalho como modelo, então isso é educação física. E eu posto muito da minha rotina diária nas redes sociais. E sempre que eu posto algo relacionado, por exemplo, à minha dieta, as pessoas sempre ficam, você tem que postar pra poder a gente fazer também, ficar igual ao seu corpo. Eu falo, não é assim que funciona. Sei bem, a pessoa acha que você isso. É um pouco conhecida, que ela falou, tem sobre celebridades, eu não me considero uma celebridade, eu sempre deixo muito claro que você é uma celebridade, eu falo, não, eu sou uma celebridade da internet, talvez. E eu sempre falo isso, e quando eu posto algo relacionado ao meu dia a dia, eu acho muito curioso isso, quantas pessoas querem se identificar comigo naquilo, sabe? Eu acho que isso que é perigoso, né, André? Porque eu quero tanto, as pessoas querem tanto me ver nela, que isso pode levar a uma obsessão de ter o meu corpo. E às vezes eu deixo isso muito claro, porque eu gosto muito de conversar sobre isso. Que até o ponto que eu estudo me proporciona isso. Conversar com as pessoas sobre o corpo, porque tem essa coisa do culto ao corpo. Eu falo isso porque eu também tenho a mesma coisa nas minhas redes sociais. E as pessoas, né, querem essa vida, querem saber, quer tudo. Eu tô até passando por um momento mais low profile. Eu falei, vou me expor menos, né? Porque isso tava bagunçando um pouquinho minha cabeça, assim, eu tava sentindo uma pressão. De ter aquela obrigação de dar satisfação aonde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo. É difícil isso, né? Primeiro, né, eu queria falar um pouco dessa questão, né, que você falou das pessoas se identificarem, né, com você, querer ser igual, que a gente não pode ignorar isso, que a fama, né, a fama que é o destaque da sociedade, né, a gente está falando de valores sociais, de ideais, de idealizações, né? Idealizações é um pouco diferente porque é o inalcançável. Quando a gente idealiza, é quase uma ilusão, né? Da gente achar que pode, né, ser daquele jeito, mas que não tem a ver com o meu biotipo, por exemplo, como você falou, né? Mas a gente idealiza, né? Quer que seja alcançado aquilo, e aí começa essa busca incessante, né, por essas idealizações que são irreais, né? Além de tudo, né, vocês não incentivam isso, né? Isso é muito legal, mas a gente vê que se a gente abrir lá o Instagram, o Facebook, né, tem todos os filtros que são usados de foto, tem de vídeo. Eu adoro um filtro no dia que eu não tô bem, que eu não tô tudo isso, maquiada. mas que contribui para essa idealização. Sim, sim.
para essa sedução, né, das pessoas, de querer ser igual. Mas é complicado falar e julgar essa busca pela fama, até porque isso faz bem para a pessoa, ou ela acha que faz, em alguns casos. O que seria prejudicial nessa busca pela fama? Tem o lado, assim, que a gente tem que entender, né, que a sociedade tem os seus valores, cada uma, né, de cada época tem seus valores que são diferentes. Então hoje, né, o corpo fitness, né, que é bastante valorizado, por exemplo, em outras épocas não, mas assim, a gente não pode ignorar que são valores sociais. Então nada mais do que esperado que as pessoas busquem isso, né? Que busquem aparecer na mídia, que busquem essa exibição, que busquem o corpo perfeito, né? Tudo é uma questão do exagero ou não. Então uma pessoa que busca os ideais sociais, ela está bem adaptada, né? A gente pode começar dizendo assim, né, que sim, né? Mas quando ultrapassa um limite e aquilo faz mal para ela, causa sofrimento, né? Ou aquele dia que não recebe as visualizações causa sofrimento, aí sim já tem alguma coisa que deve ser entendida e melhor trabalhada. Eu até ouvi falar que o Insta tirou o número de curtidas por conta disso, né? Para evitar esse sentimento ruim de aprovação. Eu mesma não vejo quantas curtidas eu tenho, não sou refém disso, acho que isso é uma armadilha muito grande. Se a gente parar, apesar, não é um desrespeito com os meus seguidores, não me entendam mal, mas eu me preocupo muito em viver a minha vida fora da internet. Então, acho que isso aí é um negócio legal. Eu vejo muita gente que tá obcecada com esse negócio de like, curtida, celular. Acho que isso tá acabando com a cabeça de muita gente, né? Números. Fora os comentários, né? Também a gente pode ficar refém dos comentários bons e ruins, né? Que pode causar muito mal também. Ah, sim, tem gente que fica, né? Acho que a maioria das pessoas. Eu ficava no início, mas hoje eu não sou refém disso. Você fica mal com os comentários? Tem haters? Como é que é? Eu acompanho muito essa coisa dos comentários, porque eu tenho o level 1, 2 e 3 dos comentários, do que é tolerável. E eu sempre acompanho, porque sempre tem uma coisa que você olha, mas como que a pessoa escreveu isso? E realmente ela tem toda a razão. Hoje eu trabalho muito isso na minha cabeça, porque lá atrás eu tinha essas coisas da quantas pessoas curtiram, quem que comentou. Hoje bem menos. Eu acho que você vai aprendendo até com coisas que acontecem com pessoas ao seu redor. Fala que a pessoa ela virou refém do Instagram. Ela é obcecada que as pessoas curtam e compartilhem e comentem. É claro que eu gosto que as pessoas curtam e compartilhem o meu trabalho, mas eu não posso virar refém daquilo. Não. Porque além dali, eu tenho vida. E se eu for para um lugar já pensando no que eu tenho que postar nas minhas redes sociais, eu acabo nem curtindo o lugar. Porque eu tô pensando no que eu vou passar pros meus seguidores, eu tenho que postar a parte perfeita de tudo. E sabemos que, além da rede social, nós temos sentimentos, né? Tem dia que a gente acorda bem, dia que a gente não acorda bem e não quer postar, igual você falou, tem que você usa um filtro porque você não tá bem. Mas às vezes você... Tem que usar, né? Porque se você não usar, não vai estar na mídia também, não é o que as pessoas querem ver, né? Na verdade, então, se todo mundo usa... Se a gente faz parte dessa sociedade em que todo mundo usa, de que isso é valorizado, a gente, querendo ou não, a gente tem que fazer parte também. É verdade, que é o caso do Photoshop, né? Do tratamento de imagem.
porque muitas vezes a galera fala, não trata, não precisa, tá, legal. Mas aí as suas concorrentes estão tratando a imagem e aí tá com uma foto muito melhor, muito mais bonita. Aí os contratantes vão fazer o quê? Vão na mais bonita. Então você fica em desvantagem. Aí é um jogo que você tem que fazer o que tá todo mundo fazendo, porque senão você... Né? Se você quer competir, né, quer também lutar pelas suas conquistas, né, tem que fazer parte. Eu penso assim, eu sou super a favor de cada um, né, com a sua ideia, com a sua vida, com a sua individualidade, eu acho muito legal, mas tem esse lado, né, para quem vive disso, né, quem quer viver como digital influencer, enfim, você tem aí uns macetezinhos que você tem que se adequar, né, algumas coisinhas. Acho que você tem que impor um limite em tudo. Com certeza. Porque eu falo que esse boom das redes sociais, ela veio pro bem, claro, a gente ganhar dinheiro, não vou dizer que não ganho dinheiro fazendo o meu trabalho, divulgando no Instagram. Recebo muito trabalho pelo Instagram, mas veio esse lado mal, que as pessoas entram em uma depressão profunda porque ela não tem aquele reconhecimento que ela acha que deve ter. Que as pessoas não reconhecem o quanto famosa ela é. Só que, às vezes, só ela acha isso. Realmente as pessoas não se identificam com aquilo. Só que tem gente que entra nesses complexos. Então, eu trabalho muito isso. Nos bastidores, eu estava até conversando com o André que de vez em quando eu vou na psicóloga, porque eu sei que é um caminho que eu tô entrando, que eu tenho que ter muito controle em tudo que eu faço. Sim. E tudo que eu faço é que eu tenho um objetivo e eu tenho um sonho, que é por trás ter o meu trabalho como modelo. Eu gosto de compartilhar, igual eu já comentei, que gosto de fazer coisas que venham agregar na vida sempre das pessoas, sabe? Nada contra com quem usa em busca da fama e dos holofotes a todo custo. Mas se você não tem esse cuidado no início, quando você chega do meio pra frente, já é mais difícil de você controlar. Você vê assim, eu acompanho um reality show das Kardashians, né, que hoje são das maiores celebridades do mundo, maiores cachês do meio da internet, né? E, na verdade, o que elas são? Elas mostram a vida delas, elas fazem um grande reality show da vida delas e acredito e vejo que elas sofrem muito com isso, né? Mas elas já começaram, né? Estão lá, estão no meio desse furacão e estão vivendo esse mundo mostrando a vida delas, é muito louco. E aí eu quero chamar um VT falando de Kardashian, da modelo que é sósia brasileira da Kourtney Kardashian e que gastou mais de 260 mil reais para ficar parecida com a empresária. Vê o VT aí. E olha, vou te falar, bem mais bonita que a Kourtney Kardashian. Eu tava olhando aqui as fotos, viu? Bem mais bonita. Mas ser reconhecido também acaba mudando sua rotina. E por mais que você seja uma pessoa como qualquer outra, sua visibilidade cria alguns empecilhos. E até a Xuxa falou sobre isso. Vida, Max, mudou muito depois que você se tornou Mr. Brasil? Nas redes sociais, principalmente. Mas no dia a dia, você segue com a vida normal ou você sentiu essas mudanças? Eu falo que não muito, porque o que eu já fazia antes do concurso, eu já gostava de fazer. Eu adoro fazer campanhas para ajudar pessoas carentes. Nunca fiz isso pela fama, eu sempre fiz porque eu gostava. E o concurso ele me deu a oportunidade de ter só a voz mais ouvida na mídia. Deu muita entrevista falando sobre tudo, principalmente sobre ser gay, ser negro, né? E ser gay na sociedade, infelizmente, tão preconceituosa e racista. Então mudou nesse sentido de ter a voz mais ouvida. E que eu aproveito muito.
Porque tudo que eu faço é com esse objetivo, de ter a oportunidade de ter a voz mais ouvida. Mas no meu dia a dia, com os meus amigos, com a minha família, eu continuo o mesmo Max. Porque se eu mudo, é aquela história de viver o personagem. Será que eu ia dar conta de viver um personagem? Então eu agradeço muito a Deus por não ter mudado, porque eu continuo a mesma pessoa, as pessoas que estão próximas de mim sempre notam muito isso e falam: isso é muito bom, que você não mudou, você continua a mesma pessoa. E eu valorizo muito isso, que você tem que ser real. Sem dúvida. Não critico, como eu já falei, quem vive um personagem. É a escolha dela, ela é feliz daquele jeito. Só que ela vai ter as consequências. E às vezes são muito duras. Andréia, você acha que muda muito a cabeça da pessoa quando ela era uma pessoa anônima e de repente ela conseguiu a fama? Essa mudança brusca, como é que fica a cabeça? Para algumas pessoas não é tão simples, né? Acho que é uma mudança muito grande primeiro porque tem a falta da privacidade. Você não tem mais uma rotina que poderia ter, né, como era antes da fama. Precisa até se policiar para alguns aspectos mesmo, né? Porque agora você está lá evidente, então todo mundo, você é o foco de atenção, todo mundo vai estar olhando, vai estar julgando, vai estar analisando se tá, continua bonito, continua, não. É a primeira coisa que me falam. As pessoas me veem, elas querem olhar a minha aparência. Olha, você é mais baixa do que eu imaginava. Nossa, é tão bonita pessoalmente. Nossa, até que é mais magra do que eu imaginava. É um julgamento louco. Verdade, você tem toda a razão em relação a isso. Porque, por exemplo, quando as pessoas me encontram, elas sempre falam isso, tipo: você é mais forte nas fotos, você é mais alto. Aquele comparativo, né? Sempre quer te comparar com o que você é na rede social. E vamos convenhar que uma foto não pode ser uma foto bem produzida, uma foto, né, gente? Um make é um make, um filtro é um filtro. E a gente não sai com filtro. Exatamente. Mas eu tô amando a pandemia, que agora eu saio de máscara. Aí, assim, eu tenho vergonha, sabe? Eu vou confessar aqui um negócio pra vocês. Eu busquei desde sempre, desde pequena, eu sempre quis ser famosa. Mas eu queria ser cantora, apresentadora, várias coisas na TV. Cheguei até a derrubar uma TV em cima de mim quando era pequena, porque eu queria entrar na televisão. Nunca contei essa história. E aí, quando eu me tornei conhecida, eu já era modelo, já há alguns anos me tornei conhecida em 2008 pelo Big Brother. Eu morria e morro de vergonha até hoje, já tem 10 anos, de andar e as pessoas ficarem me olhando. Porque eu quero, às vezes, sair no mercado, ir num shopping. Então, a máscara tem me ajudado, porque eu tenho vergonha, eu sou tímida. Eu, assim, nas redes sociais, aqui falando, eu falo. Mas quando eu tô sozinha, ou eu tô com meu filho, assim, e vejo as pessoas me olhando, eu começo. Ai, que vergonha, ai, que vergonha. E eu falo isso pros meus seguidores. Aí pode chegar, conversar, mas eu morro de vergonha. É engraçado, né? Que é uma exposição, né? Total, né? Tá todo mundo te olhando, todo mundo te avaliando o tempo todo, né? Não tem um descanso. E você só quer ficar numa boa ali, passar batido. Né, quem busca fama normalmente quer o reconhecimento, quer a admiração, claro, né? A gente quer ser valorizado. E aí, de repente, você fica um pouco vítima desses olhares que vão te julgar, né? Que pode ser para bem e para mal também, né? Eu me identifico muito quando você falou sobre em ser tímido. Porque eu sou muito tímido. Você eu trabalho muito isso sempre. Porque nas redes sociais é diferente você tirar uma foto e postar. Mas quando eu pego o celular pra eu mesmo gravar um vídeo meu, eu gravo ele 500 vezes. Sério? Porque às vezes as pessoas não acham isso. E é muito curioso quando você comenta: mas eu sou tímido. Mas você trabalha com foto. Mas é diferente você lidar com a câmera. E eu sempre falo: gente, eu sou muito tímido. Claro que eu vou desenvolvendo, acabo desenrolando, lá na hora a gente acaba fazendo o trabalho. Mas eu sou bastante tímido. E essa coisa do olhar, eu também tenho isso. Quando eu chego num lugar que acho que aquele é o Max. Ele é mister, não sei o que, ele é modelo e tal. Realmente você fica... E você ouve as pessoas falarem. Fica um burburinhozinho. Você fica assim, ouvindo seu nome, você não sabe se tá falando bem ou mal. Você passa Jaque, você vai ouvindo assim. Aí eu abstraio, eu finjo que não é comigo, né? Faço a louca, assim, não é comigo. É normal isso, a pessoa que busca a fama ser tímida?
Eu acho assim que depende muito da personalidade de cada um, né? Mas tem muitos casos, né? Muitos casos de pessoas tímidas e que acabam se tornando famosas e querem muito, né? Esse olhar, querem passar em algum lugar e todo mundo falar, querem ser notadas, né? Mas aí a gente pode pensar mesmo, né, nesse outro lado da busca pela fama, que, como eu falei, né, quando a gente busca muito alguma coisa, quando tem um exagero, tem uma falta. E então, né, existe aí uma autoestima que não está ajustada. Geralmente a pessoa tem uma autoestima, né, baixa, né? Quando tem esse exagero, né? Então, uma pessoa mais tímida, né, pode ser, né, que ela teria aí se retraído, recolhido por não ser aprovado, por não ter esse olhar das pessoas de admiração, né, e acaba buscando isso através da fama. Olha que interessante aí. Será que é o nosso caso? Vamos avaliar o nosso dia a dia. Na verdade, assim, todo mundo tem, né, essa ferida narcísica, né, de um dia ter sido rejeitado, de um dia não ter sido olhado, aquele dia não me valorizaram. Um episódio que aconteceu na vida que nem eu lembro, como se fosse hoje, quando falaram pra mim assim, ai, você é a menina mais feia da sala. Aí eu pensei, um dia esse menino vai pagar o que tá falando. Isso. Não é engraçado? Isso aí a gente corre atrás dessa ferida, né? De remediar isso daí, né? De se sentir bem, de se sentir valorizado, né? E isso começa, na verdade, na infância. Todo mundo precisa de reconhecimento, claro, né? Desde pequeno a gente, né? O bebezinho que com a mãe, né? É tudo pra mãe, né? Então a gente tem esse reconhecimento. Em algum momento, esse amor totalmente indiscriminado, né? O amor total que a mãe oferece para o bebê, ele não é mais assim, né? A gente precisa, a criança aprende que em algum momento ela tem que fazer alguma coisa para ter o amor da mãe, o amor, né, da mãe e das outras pessoas. E aí que começa, né? O quanto que ela constituiu aí esse valor próprio, mais ajustado ou menos ajustado, e o quanto que tem essa maior ou menor necessidade de buscar esse reconhecimento. E onde a busca pela fama passa a ser patológico? Eu acho que justamente quando tem esse exagero, né, que está mostrando que existe uma necessidade muito grande, uma dependência do outro, né? Então eu não mais só quero ou me faz bem, me ajuda profissionalmente a conquistar as coisas que eu desejo, mas eu preciso que as pessoas olhem para mim, e aí vale tudo. E aí está falando de um sentimento ruim que a pessoa tem, né? E não mais algo bom. Não é fácil entender o ser humano, né? E essa busca pela fama, a maioria das pessoas que eu vejo, né? Você escreveu um livro sobre isso, tem propriedade para falar, teve ou passou por essas situações, né? Quando busca a fama pela fama, né? E não a fama pelo reconhecimento de trabalho. Então, eu acredito que é justamente o que você falou, é para suprir uma falta de alguma coisa. Você vê que muita gente também supre essa falta aí buscando procedimentos, buscando aprovação pela aparência, né? E fica uma coisa ligada na outra. E tem mais recadinho aí do Papo Direto, vamos ver. Você pega um moleque de 18 anos de idade, o cara é bonitão, o cara canta até legal, pra ele acha realmente que ele precisa de um empresário, de um escritório grande, de um ônibus. Mas aí, você tem show e uma banda pra... Não tem, mas eu preciso do ônibus. Mas pra que você precisa do ônibus se você não tem pra onde ir com esse ônibus? Entendeu? É isso aqui. Pode tirar foto? Mas é a ilusão que o cara enxerga, é o que colocaram na cabeça dele. Por isso que eu te falo, cara, não existe nada melhor na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, que viver o dia a dia, sentir, levar as pauladas na cabeça, sabe? Ver como é que funciona, parar de enxergar a vida dos outros como se fosse a melhor coisa do mundo, porque mesmo aquela pessoa que só posta rindo no Instagram, mesmo aquela pessoa que parece a mais rica, ela não é daquele jeito. Então, isso é que eu acho super complicado nos dias de hoje, essa transição de 2005 para cá, né? Você enxergar a vida das pessoas
por uma ótica que não é a real, né? A realidade é diferente. E só você vivendo o dia a dia é que você vai entender e perceber que é diferente. Que não é a vida de ninguém é um mar de rosas, meu irmão. De ninguém. Nem de quem é famoso, né? É a mesma história da fama. A fama não é o que se A fama é a coisa mais complicada do mundo, principalmente para quem não sabe lidar com ela, né? Eu sempre digo que a parte mais complicada da minha profissão de cantor é porque isso me levou a ser uma pessoa conhecida, meu rosto é conhecido. Então, nem quando você quer fazer uma coisa escondida, você consegue, né? Não tem jeito. Com essa pandemia, às vezes, eu vou num lugar com a máscara e tal, de óculos, porque é muito bom você ter a liberdade de circular nos lugares, né? E aí, às vezes eu falo alguma coisa, mas eu conheço essa voz. Você não, Jorge. Eu falo, sou eu. E, enfim, não adianta. A gente não tem que viver e levar paulada e assim por diante. Estamos de volta com mais um Papo Direto aqui na TV WA e falando sobre fama hoje, né? A busca pela fama. E você não acha que todo mundo, no fundo, busca pela fama? Seja pela fama em redes sociais, no trabalho ou pelo sucesso. Como você conclui essa busca pela fama? Todo mundo gosta um pouquinho de um holofotezinho, né? Sim, né? Que é o reconhecimento que a gente precisa, né? Algum reconhecimento, né? Algum valor, a gente precisa ter esse retorno do outro. Né? Então, que seja no trabalho, né? Um elogio do chefe ou dos colegas, chegar em casa e receber um elogio. Né? Então, a gente precisa, sim. Mas isso precisa ter também aquele limite que a gente estava falando, né? Por que eu preciso de tantas pessoas, de um número tão grande de pessoas me olhando e me aprovando, né? E aí um reconhecimento mais consistente que seria justamente esse, né? De você ter as pessoas próximas, um pequeno número de pessoas, mas que te admiram, que te reconhecem, um lugar que você se sinta bem, que você tem valor. Mas nada disso adianta se a gente perder nossa essência, né? Se a gente perder o nosso eu e a gente começar a fazer coisas que não é nossa, que a gente não se reconheça mais, né? Eu vejo muito isso e se eu puder dar uma dica para vocês, não percam a essência de vocês pela fama. Porque a fama por fama é vazia, né? Não traz nada, não te preenche. A gente tem que estar bem consigo mesmo, a gente tem que estar bem por dentro para poder aí, receber essa carga de energia que é a fama, que não é fácil. Isso é interessante, né? Que a fama, pela fama, ela dá esse trabalho imenso de você estar todo dia se mantendo lá em exposição, né? E no dia seguinte que você não posta alguma coisa na sua imagem, você é esquecido. Então ela não consegue durar, né? Não consegue dar essa satisfação, esse reconhecimento, né? Eu sempre falo que sempre que você estiver caminhando nesse estágio, né, para chegar nos holofotes, na fama, você parar, olhar e falar assim, não, opa, acho que alguma coisa está errada. Você olhar para trás, né, e ver quem realmente você é. Porque a partir daí que você falou, você vai olhar a sua essência. E fazer tudo que você gosta. Não é que vão aprovar ou desaprovar. Você tem que fazer o que você gosta, porque as pessoas que aprovam, ela vai seguir com você. As que desaprovam, elas vão ficar pelo caminho. Isso é da vida. Se você não entende isso, de que algumas pessoas irão, sim, criticar o que você faz, seja no trabalho, seja em qualquer coisa da sua vida, você acaba se perdendo, porque você nunca vai conseguir deixar convencida 100% das pessoas. Vai ter uma porcentagem que vai discordar do que você faz. E hoje, esse papo me deixou muito mais convicto disso com o André, que você tá no caminho certo, exato, que né? a gente tem que realmente ter um limite em relação a tudo. Eu já ouvi várias coisas, assim, no que eu faço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu ouço, mas eu não vou levar aquilo pra mim. Eu falo, não, o que eu tô fazendo, eu acho que tá certo. As pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, elas estão ali porque elas gostam do que eu posto. Pode ter gente que ela quer só pra olhar o que eu faço e não gosta. Mas é um problema dela. Eu não tô fazendo mal nenhuma pra ela. Mas eu sei que a maioria que tá ali, elas gostam do que eu faço. Gosta do que eu posto. Então, por isso que eu me preocupo muito com essa coisa, às vezes, eu quero ser igual a ele. E às vezes eu converso, falo, não, tu não vai ser igual.
Porque é importante isso, esse processo de você saber que a caminhada ela vai ser bem longa. E você vai ter sim uma desaprovação que você tem que saber lidar com aquilo. E mesmo assim, algumas pessoas estão dispostas a fazer muito mais do que isso, como transformar o próprio rosto ou alcançar recordes absurdos só para alcançar a fama. Fica de olho para entender se seu desejo por visibilidade não pode te prejudicar. O Papo Direto fica por aqui e semana que vem tem mais.